maior do que a de muitos países da África. O Jornal Nacional vai mostrar a partir de hoje o Brasil que sofre com a fome. Um país que mantém parte de seus cidadãos longe da prosperidade. Os repórteres Marcelo Canelas e Lúcio Alves percorreram 6 estados e o Distrito Federal. Encontraram cidades tão desoladas pela escassez de comida que os moradores fugiram para não morrer. A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí meu coração dói, ó, o corpo chega a romper. Uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, escondida nos rincões e nas periferias. Tão escondida que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto. E aí a fome vira só número, estatística, como se o número não trouxesse junto com ele dramas, histórias, nomes. O pão nosso de cada dia. Meu nome é Antonieta Luiz Alcântara Rodrigues. Eu perdi uma criança com 9 dias de nascida. Eu fiquei muito horrorizada. Meu nome é Maria Pereira dos Santos. Perdi uma criança com 7 dias de nascida. Os anjos, todos os anjos. É a crendice dos grotões. Bebê que morre vira querubim? Anjo não tem pecado, né? Tem pecado é nós, adultos. Cemitério só deles, cemitério de anjos. Do norte de Minas ao sertão do Nordeste existem centenas. Ainda assim, ninguém se conforma. Se passa bem ou se passa mal, comendo ou sem comer, mas acho que todas as mães queriam o seu filho ao lado delas. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança viva, bebê recém-enterrado é acontecimento banal. Não, porque tu sai pra cá e nós vimos. Vocês viram? Um caixãozinho? Não, uma caixa de papelão. No Brasil, a cada 5 minutos morre uma criança, a maioria de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 por dia, né, o que corresponderia, de acordo com o Unicef, a 2 Boeing 737 de crianças mortas por dia. Médico, voluntário em campanhas contra a desnutrição e obcecado pelos números, Flávio Valente pesquisou dados oficiais. Existem pelo menos 36 milhões de brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição. Nossa maior contradição. Nós temos aqui todas as condições técnicas para garantir a erradicação da fome. E uma enorme acomodação da sociedade, inclusive da classe média, nesse esquema de acreditar que isso é natural. A fome é uma coisa criada pelo ser humano, porque ninguém nasceu para morrer de fome. Povoado de Santa Úrsula, no sertão da Bahia. Tem um bocado de casa vazia aqui, né? Abandonada? Abandonado, porque aqui é muito pobre, não tem lá, os povos lá das casas vão embora. Aqui já teve muita gente, mas tanto pobre, casa seca e fome, se arrancaram tudo, quase tudo. Santa Úrsula virou cidade fantasma. Maria só ficou porque recebe pensão. Sirene também ficou. Apesar do salário atrasado, ele tem um compromisso moral. Tem que aumentar uns 2 quilos. E tá sendo difícil para eles aqui. Agente de saúde, ele tenta sozinho conter a mortalidade provocada pela fome. Meus meninos nasceram tudo fracos, sabe? E essa aqui ainda foi dos que nasceu mais fortinho um pouquinho, foi ela. Mas ela tem que ganhar um pouquinho mais de peso, né? Verdade, tem sim. Você sabe como é que você vai fazer para ela ganhar um pouquinho mais de peso? Sei não. Mas o que você acha que é para eu fazer? O que mais poderia fazer evangelista sem roça e sem emprego? O pai esforça. O salário que ele tem é os braços. Tirando madeira para ver se consigo vender para comprar o cliente se comer. 800 quilômetros ao sul, mais um povoado pobre no Vale do Jequitinhonha, Minas. Aqui, onde as crianças compartilham favas contadas, adultos comem bofe de bode. Maria Rita mal se segura em pé. Eu tô sentindo anemia, acho que é profunda. O médico diz que a senhora tem que se alimentar bem, é isso? É. E a senhora diz o que pra ele? Eu falei que ele onde é que eu acho. O filho não consegue ajudar. Outubro, pra falar a verdade, eu não já ganhei nenhum real aqui, assim, trabalhando. De outubro pra cá, você não ganhou nada? Nada. Vai tentar a vida em alguma cidade grande? Sair pra lá e deixar ela doente aí, que eu não sei nem como.
pode dar. A FAO diz aí que o Brasil reduziu em mais de 80%, 82% o índice de subalimentados no Brasil e saiu do mapa da fome. O que isso representa? Como é que o governo faz a leitura desses dados? Para o Brasil, acho que é um orgulho muito grande para todos os brasileiros poder anunciar, dizer, afirmar que nós superamos a fome, saímos do mapa da fome. Faz 50 anos que a FAO acompanha esses indicadores, é a primeira vez que o Brasil está fora do mapa da fome. Isso se deve, o Brasil não só sai do mapa da fome, como ele é citado nesse relatório das Nações Unidas, da FAO, como uma referência de um país que construiu políticas públicas para garantir que isso acontecesse. Ou seja, não se acaba com a fome naturalmente. O governo decidiu, o país decidiu encarar a fome e ter políticas públicas para superar a fome. Quais são essas políticas? Aumentar a renda da população, porque no Brasil a população subalimentada, a população com fome, era a população pobre. Como que essa população saiu da fome, saiu da subalimentação? Tendo acesso à renda, tendo acesso a alimentos. O Brasil também aumentou a produção de alimentos, né, que a gente chama de número de calorias disponíveis para cada um. Na verdade, é a comida disponível no país para que essa população tivesse acesso. Melhorou a merenda escolar. Um outro dado, que é um dado que pouca gente conhece, nós alimentamos 43 milhões de crianças no Brasil através da merenda escolar. É uma Argentina inteirinha que é alimentada por dia. Isso também ajudou as nossas crianças a melhorar a sua situação de subnutrição. E esse é um trabalho feito por todo o governo. Então a FAO valoriza muito essa atitude do Brasil, que é ter pegado a fome, colocado a fome em cima da mesa e ter dito, vamos acabar com a fome. E agora nós estamos colhendo os frutos desse nosso trabalho, que é um trabalho vitorioso e reconhecido hoje no mundo todo. A FAO destaca também o desempenho do Brasil aqui no âmbito regional, América Latina e Caribe, e também global. Quer dizer, o Brasil se tornou uma referência aí nesse tema? O Brasil se tornou uma referência. Hoje o Brasil coopera com vários países. Muitas das políticas que nós implementamos aqui no Brasil são hoje implementadas através dessa cooperação, né, que nós demos assistência para esses países, são implementadas na América Latina. O programa de aquisição de alimentos, por exemplo, está em todos os países da América Latina. E hoje nós damos cooperação também para a FAO. A América Latina foi a região no mundo que mais reduziu a fome e, no entanto, a gente continua muito preocupado em apoiar também para que a mesma coisa aconteça com a África. Então o Brasil tem cooperado também com outros países. O Brasil é citado como um exemplo. Tem um box no relatório da FAO citando o Brasil e mostrando como o Brasil conseguiu conquistar esse sucesso, atingir essa meta, se tornar referência. A senhora cita aí que o Brasil mudou de patamar agora, né? Quais que são os desafios, as perspectivas daqui para frente? O Brasil mudou de patamar, ou seja, superamos essa fase, agora nós temos 1,7% da população no Brasil apenas em situação de subalimentação. Mas nós vamos continuar batalhando e lutando para que nenhum brasileiro tenha fome e se encontre em situação de subalimentação. Então, mas agora não adianta somente ter políticas nacionais. Agora nós temos que olhar esses públicos específicos, população quilombola, população indígena, população de rua, e manter estratégias específicas para que essa população possa também melhorar. Tem uma outra questão que é importante que a gente vem fazendo, que é com relação às crianças. Essa é uma preocupação central nossa. Nós estamos distribuindo nutrientes para as crianças, porque é nessa fase, principalmente dos 0 aos 5 anos, que toda a capacidade da criança está se desenvolvendo. Então ela precisa ter nutrientes. Nós estamos distribuindo vitamina A, nós estamos distribuindo sulfato ferroso e começaremos a distribuir a partir da semana que vem também nutrientes misturados na merenda escolar, para que as crianças também tenham acesso a esses nutrientes. Bom, ministra, aumentou também a disponibilidade de alimentos, o número de calorias por dia por habitante. O que isso representa, né, e o que significa? Aumentou em 10% nos últimos 10 anos a quantidade de calorias dia disponível por pessoa. Isso significa o quê? Que o Brasil está produzindo não só commodities para exportar,
que é uma coisa importante, produzir alimentos para o mundo todo, mas está produzindo também alimentos que ficam aqui dentro do país, né? Estamos produzindo arroz, estamos produzindo feijão, estamos produzindo carnes variadas e verduras e legumes e frutas. Hoje a merenda escolar, por exemplo, ela tem um percentual específico obrigatório de compra de verdura, de compra de fruta, que tem que estar à disposição das crianças, melhorando a alimentação mais saudável para essas crianças.